mais 2 versos no final, que tem um nome muito esquisito, que não me recordo agora o nome. Por conseguinte, os sonetos de Cervantes são de 16 versos com um final. Disse que ia dizer um poema por causa da senhora. Afinal, a senhora poetiza muito melhor do que aquilo que estava a fazer crer. E eu, muito obrigada. Com muito mais sentimento, com muito sentimento, me saíram uns poemas muito bonitos lá da África, que é uma coisa que, enfim, quem esteve em África, como eu, que já tive 2 vezes, já vivi 2 vezes em África, toca-me bastante. O poema chama-se Limitação. No silêncio da noite, ouço um grilo que me desafia, num canto jovial. Um poeta e um grilo, quem diria? Só que a sua melodia é uma canção alada e divinal, enquanto o poeta que ninguém conhece faz apenas da insônia um poema que não arde, nem queima, nem aquece. Não vale sequer a pena que a vigília merece. Mas nem ele desiste, nem eu. Afinal, cada um só canta com a garganta que Deus lhe deu. Muito bem. Pois hoje fomos brindados com bela poesia escrita pelos nossos poetas. Vamos agora passar à segunda parte, e é o Jorge que vai apresentar então o poeta João Penha. Boa noite a todos. Como tem sido a ocorrência das restantes sessões, cabe a mim apresentar o poeta do mês, e, como já foi referido, João de Oliveira Penha Fortuna. Este era o nome do poeta. Para o presente trabalho, ao apresentar a apresentação, recorri a um trabalho de investigação de Elsa Pereira com o título de Obras de João Penha, edição, crítica e estudo. Este projeto compreendeu 2 grandes objetivos, que foi resgatar, reunir e dar a ler a edição crítica das obras completas de João Penha e, por outro, proceder a uma leitura crítica enquadrando-a na complexidade de doutrinas e códigos estéticos, vamos dizer assim, que atravessaram as décadas do século XIX. Nós já referimos que é a questão Coimbra, o choque geracional entre os estudantes em Coimbra, e neste projeto de Elsa Pereira foram consultados diversas fontes documentais, não só do arquivos distritais, desde Braga, Coimbra e também Lisboa, também houve algumas consultas, também bibliotecas públicas e outras organizações. Esta será a agenda. Quem publica um livro não o faz, correção. Quem publica um livro não o faz para o ler. Publica-o para que os outros o leiam. Quer, portanto, produzir um efeito qualquer. Efeito que, em todo o caso, não pode ser o do sono. Para este, há o ópio, há a beladona e o código do processo civil. Estas são as palavras que eu escolhi para abrir a apresentação do poeta. Como todos já devem ter ouvido falar, ele era conhecido em Coimbra como boêmio carismático da tradição estudantil e agente dinamizador do mundo das letras. O nome do poeta encontra-se inscrito nos jornais literários, desde que tomou parte ativa da célebre questão coimbrana.
de 1865. É o fundador da Folha, que ficou conhecida na história literária portuguesa como o microcosmo literário de uma geração eclética, que logrou conciliar em suas páginas duas grandes escolas oponentes, a dos matrificadores, do AI, a de Lisboa, e a dos sacerdotes, da ideologia vaga, a de Coimbra. Muitas são as situações ou relatos de episódios que envolvem João Penha, por si relatados ou por outros autores e colegas de universidade. A exemplo, Gonçalves Crespo, que já falámos numa sessão anterior e que eu já tinha lido um poema que eu vou ler nesta apresentação, Cândido de Figueiredo, Antero Quental, Guerra Junqueira, entre outros. De acordo com o registro paroquial, João de Oliveira Penha Fortuna nasceu a 29 de abril de 1839, filho legítimo de José Joaquim Penha Fortuna, escrivão de Direito de Braga, e de Maria José Amália. Do ramo paterno, herdou a estirpe aristocrática e a carreira da justiça, mas é à mãe e ao lado burguês da família Oliveira Braga que o poeta foi buscar um talento artístico. E segundo João Penha, que cito, eu dera 1 litro do meu sangue azul. Ó meus avós, não fulmineis o herege, só por beijar-te no champim tafum. A falta de informações seguras da sua infância leva-nos a imaginar esses anos juncudos, desocupadamente vividos pelo poeta, na companhia dos seus 8 irmãos, ou seja, eram 7 irmãs e mais um irmão. E segundo Maria Amália Ortiz de Fonseca, arrisca e avança com este texto. A infância do poeta não decorreu toda na sua terra natal, tendo-a passado, segundo cremos, entre Viana do Castelo e Ribeira de Pena. E aí nasceram algumas das suas irmãs. Só mais tarde a família se fixou definitivamente em Braga, onde José Joaquim Penha Fortuna continuava sendo tabelião, com breves estadas nas províncias vizinhas. Certo é que o pequeno João não frequentou qualquer estabelecimento de ensino oficial, prestando apenas exames de instrução primária, como aluno externo do Liceu Nacional de Braga. Contava 17 anos de idade. Em 1857, vamos encontrar já em Coimbra, partilhando residência com o irmão, que aí se fixara para estudar Direito. Desse primeiro encontro com o meio de Coimbrão, fala-nos Gonçalves Crespo, na célebre artigo redigido em 1878, com a colaboração do nosso poeta. João Penha, quando foi para Coimbra, era um mocinho tímido e mimoso. Reinava desaforadamente o costume da troça académica. Calouro que fosse apanhado à boca da noite sem ser devidamente protegido pelo veterano, era espancado. À noite, à hora da ceia, ouvia João Penha contar estes e outros casos inaudidos e assombrosos para quem sai da sua pacata cidade natal e se vê de repente
em país de bárbaros façanhudos. Não podia sair, não podia sozinho e livremente. Perde-se pelos becos, encruzilhadas antigas da Cidade Baixa, mas o que ninguém lhe podia estorvar era a consolidada leitura dos bons livros, e era nisto que ele despendia a maior parte dos primeiros anos da sua estada em Coimbra. Foram, pois, memoriáveis estes primeiros anos em Coimbra, muito embora fiquem saudados por um embaraçoso insucesso escolar. Não chegou João Penha a concluir qualquer cadeira do liceu, e depois desta experiência como aluno ordinário, o seu nome desapareceu dos jornais académicos. Tudo indica que somente em 1863 voltou a inscrever-se no liceu e se fixou definitivamente em Coimbra para preparar o exame de habilitação à universidade. Tinha já 24 anos de idade, mas a conclusão dos preparatórios era ainda uma miragem, e a verdade é que só 3 anos mais tarde o nosso autor iria transpor a porta férrea. Até lá, os meses foram inteiramente consagrados a uma alegre e estimulante boêmia, de que rezam numerosos testemunhos. Gonçalves Crespo, por exemplo, fala da inaudita liberdade que este simples aspirante à universidade conquistara junto dos veteranos da academia. Que dizia assim: pouco a pouco foi adquirindo celebridade pela viveza das réplicas, pelo feito cáustico dos ditos, e mais que tudo pela extravagância do seu viver e pela fortaleza diamantina do seu estômago. João Penha, pela sua graça, pela espontaneidade, vivacidade do seu espírito, apesar de caloiro, entrou a ser admitido nos conciliabulos, conciliabulos dos académicos, e aí os veteranos toleravam-lhe as mordentes faceitas. Quando, em 1873, já formado em Direito, abandonou a urbe dos estudantes para regressar ao Minho, a fama lendária do poeta vernáculo e cultor da forma impecável consagrado já enquanto mentor de vários homens de letras que, para Braga, continuaram submetidos versos ao implacável lápis do nervoso mestre domador valente, da rima e do soneto português. Tão marcante foi o ascendente do autor sobre os que privavam diariamente consigo que, em 1902, Cristóvão Aires não hesitava em vaticilar: João Penha é dos raros poetas portugueses do nosso tempo que hão de ficar na história da nossa literatura. João Penha, por seu lado, quando regressou a Braga para mudar definitivamente de hábitos, já que ele tinha uma vida realmente de boémia, mas que acabou por ter sucesso no curso, veio desempenhar funções de júri ordinário no julgado da Sé de Braga.
passando mais tarde a exercer a advocacia no escritório de sua casa. Na altura foi essa argúcia que lhe garantiu sucesso, discutido garantindo sucesso, conquistando rasgados elogios, as alocuções jurídicas suas, em que a cópia de saber, o vigor de argumentação e o primor da forma sobrelevaram e ilustraram por igual. O certo é que, para o bem e para o mal, as facetas de advogado e de poeta são indiscutíveis no nosso autor, influenciando-se mutuamente. Uma dos traços mais encantadores para quem privava com João Penha desde os míticos tempos de Coimbra era mesmo a tentação irresistível para dissertar sobre matérias que não percebia absolutamente nada. Foi, pois, nessa atividade profissional que Penha concentrou grande parte dos seus dias. Estou a falar da advocacia. E, inicialmente, a vontade de permanecer ligado ao meio editorial ainda o levou a fundar a República das Letras. Mas tratou-se da experiência passageira entre abril e junho do mesmo ano, à qual se refere da seguinte forma: tive, pois, de dividir a minha atividade intelectual, mas poucas eram as horas que podia roubar ao labor profano para me entregar à divina arte do verso. O certo é que, depois de Coimbra, João Penha nunca mais abandonou a terra natal, nem mesmo perante a insistência dos amigos. Apenas saía de casa para veranear à Pova do Varzim, hospedando-se com as irmãs na Rua do Passeio Alegre, onde fluía a despretensiosa companhia do Martins Sarmento e Abílio Léo. Ele referia com uma frase muito simples esta vida que ele levava neste período, que é: isto e o mar me basta. Desabafava o poeta. De resto, a presença feminina foi uma constante na vida do poeta, percorrendo o epistolário e a sua obra literária. Vemos sucederem-se os nomes das amadas, numa sequência linear de amores infelizes. Catarina, em Coimbra; Palmira, Lacerda, Laura Lopes, Zulmira de Melo, e seguiram-se ainda no final da vida Augusta e Cristina da Piedade. Mesmo septuagenário, podemos ainda vê-lo cortejar algumas moças gentis, sobre quem exercia o poder de sedução, escrevendo cartas em verso, que dariam depois origem ao livro, um dos livros, que é Últimas Rimas. Os últimos tempos da vida do poeta não foram fáceis. Ano após ano, a correspondência pessoal vai dando conta do palatino avanço da doença e da velhice, fustigando-o a si e às irmãs. A condição agrava-se, sobretudo, com a incapacidade, ou, neste caso, a surdez, que impossibilitava o advogado de exercer a profissão em tribunal.
Isto causou o desequilíbrio financeiro que atingia o agrado familiar, acrescido das contrariedades inerentes à doença, velhice e morte. Acabaram, enfim, mergulhando o poeta num estado de profunda tristeza e angústia. Grande parte dos poemas compostos nesta altura acusam um marcado tom pessimista, não faltando alusões. Passo a ler o poema Os Miseráveis. Não há na face da terra um ente mais infeliz, mais desgraçado do que eu. Do que o trabalho me deu, não me resta 2 centis. A minha filha morreu e ando em meios tão baldo que nem tenho para o caldo. Cheio de fome e de frio, sou uma pária, um cão vadio. Sois homem rico e de préstimo, assim tão pobre e tão fraco, venho pedir-vos de empréstimo um mísero taco. De penúria ao desamparo, até receio morrer. Está tudo muito caro, e esta maldita guerra obriga-me a ser avaro. Agora não pode ser. João de Oliveira Penha Fortuna morreu em casa a 3 de fevereiro de 1919, nas vésperas de completar 80 anos de idade. A primeira fase criativa do poeta é, pois, indissolúvel da intenção boêmia, vivida durante todo esses anos criativos, quando os ânimos juvenis se encontravam ao rubro. O exemplo, o poema heróico-cómico Tancredo, publicado na revista de Coimbra. Outro, também, que segue nestas águas é Orgia, que o poeta escreveu no livro Por Montes e Vales, e em que participam, além de João Penha, Guerra Junqueiro, Gonçalves Crespo, Simão Dias, Bernardino Machado e Essa de Queiroz. O episódio, largamente conhecido por descrever uma noite emblemática de Boêmia coimbrana, marca o início da íntima amizade que Essa de Queiroz estabeleceu com João Penha nos últimos meses da sua passagem por Coimbra. Tão inseparáveis se tornaram os dois amigos que passaram a viver juntos no mesmo quarto arrendado por João Penha, em casa das senhoras Seixas. A independência das revistas dirigidas por Penha, a Folha e a República das Letras, relativamente aos movimentos franceses, ao mesmo tempo que se identifica o autor como alguém que, embora tivesse até certo ponto em sintonia com o que ia acontecendo no estrangeiro, sempre se mostrou cioso da sua própria independência, escrevendo-se com singularidade na complexa amálgama de códigos estéticos que caracterizaram a literatura portuguesa da última parte do século XIX e dos primeiros anos do século ou da centúria seguinte. A sua poesia comunga das concepções parnasianas, tendo muito contribuído para o rejuvenescimento do soneto em Portugal. Tem como obras poéticas publicadas rimas, viagens por terra ao país dos sonhos, novas rimas, ecos do passado,
últimas rimas, canto do cisne, e em prosa, por montes e vales. Assim, por exemplo, ficamos a saber, pelas cartas reproduzidas no arquivo documental, que as leituras de João Penha recaem sobretudo sobre os poetas franceses Hugo, Musset, Balzac, Dumas, Gautier e Flaubert, aos quais poderíamos acrescentar ainda Lamartine e Baudelaire, que já em 1871 aparece aludido indiretamente nos expedientes de A Folha. Para conclusão, deixo as palavras de Francisco Topa num prefácio ao trabalho referido e que diz assim: a conclusão óbvia parece ser, enfim, influência francesa, sobretudo no que ao permanentismo e ao decadentismo simbolismo diz respeito. Nunca chegou a ser especialmente marcante na obra de João Penha, cuja independência estética decorreu antes de uma lúcida percepção de recorrência histórica entre a continuidade e a ruptura, e a nítida consciência de que a novidade surge a partir da reconfiguração do nosso legado histórico, inevitavelmente cíclico. Estamos, pois, perante uma edição sem grandes paralelos na filologia portuguesa, pelo método e pela monumentalidade, mas também pela elegância da apresentação dos vários elementos que a constituem. Na verdade, entre os seus pares, João Penha era inquestionavelmente considerado uma autoridade em métrica e correção linguística, conquistando mesmo fama de cinzelador obstinado da palavra, como reza o célebre soneto de Gonçalves Crespo, que passo a citar, e o título é João Penha, nervoso mestre, domador valente, da rima e do soneto português. Não te iguala a perícia de um chinês na pintura de um vaso transparente. Há no teu verso a música dolente da guitarra andaluza e muita vez rompe em meio da estranha languidez o silvo estriduloso da serpente. No vinho e fel traçaste o escuro drama em que soluça e ri a extensa gama. Teu desgrenhado amor doido e fatal. Mas se o peito ansioso o dardo arrancas, teu canto exala as alegrias francas de uma rubra quermesse colossal. E assim termino a apresentação. Temos a agradecer ao Jorge este trabalho que foi feito por ele, as buscas que ele fez através da internet, de livros e de outras coisas, mas não há dúvida nenhuma que estes trabalhos que se fazem não atingem tanto o auditório se conforme ele é emitido.
este desafio que eu fiz ao Jorge para fazer estes trabalhos, por um lado, tira-me muito trabalho a mim. No princípio era eu que os fazia e que os divulgava. E depois o Jorge manifestou interesse também em querer. Ora, isso vinha de encontro a uma outra coisa que eu gostava aqui de fazer também, que é o habituarmos as pessoas, além de escreverem os seus versos, a ver esses e outros que gostem de dizer poesia. E dizer poesia já envolve outras considerações, isto é, a maneira como nós transmitimos. E assim ela agrada mais ou menos. A gente apanha melhor o auditório conforme soubermos dosear os silêncios, as pausas, a entoação diferente, se ela é mais elevada, menos elevada, e assim nós podemos captar o auditório. Isto que o Jorge fez seria muito melhor, mas muito melhor, sem a voz muito entrecortada, mas o Jorge está a fazer um caminho. No princípio ele tinha muita dificuldade, mas isto é um desafio. É um desafio para ele, porque na realidade o que nós pretendemos, além de dizer poesia, é sabê-la transmitir. E portanto isto, o sabê-la transmitir, já tem a ver com a inflexão da voz, a emissão da voz, as pausas, saber dosear a respiração, que é uma coisa que também nós podemos aqui tentar fazer. Já fizemos aqui 2 sessões sobre isso. Falta uma terceira, que eu comecei a preparar e faltará essa, que é exatamente, a primeira foi sobre a emissão da voz. Porque a voz é um instrumento, é o melhor dos instrumentos. E nós podemos usar vários tipos, várias maneiras de emitir este instrumento. Por exemplo, eu tenho naturalmente uma voz colocada no peito, mas posso não emitir a minha voz sem ser colocada no peito. Pode ser a chamada voz de cabeça. É uma voz mais aguda, isto é, não é tão grave como a voz que eu tenho naturalmente. Há pessoas que têm a voz naturalmente aguda. E a voz aguda é utilizada com certo fim. Por exemplo, para dar uma ideia de que eu estou a chamar para longe. Olha, não vás por aí. Isto é uma voz de cabeça. Como posso utilizar uma voz de garganta? Recordo-me da pergunta de Jorge no final, penso que é do primeiro ato, do Frei Luís de Sousa, em que ele faz
faz a pergunta ao bombeiro, que ninguém sabia quem é, que tinha vindo da África e voltou à casa à sua antiga casa, ao seu palácio, para saber como estava a sua mulher, que julgava que ele tinha morrido e já tinha casado com outro. E o criado. E ele chegou, não disse quem era, que era Dom João de Portugal. Isto é uma história verídica. Isto passou-se. Ele foi para a África, e muita gente lá morreu, com Dom Sebastião, que tem Alcácer Quibir, depois andou pelo Médio Oriente, ele safou-se, acaso, Dom João de Portugal, e depois, passados 20 anos, voltou e foi ao seu palácio. Entretanto, já a mulher tinha casado com outro, porque julgava que ele havia morrido. Ele, portanto, vinha como romeiro. Disse que era um romeiro, vinha com o seu bordão. Tinha casado com Manuel de Sousa Coutinho. Com Manuel de Sousa Coutinho. Frei Luís de Sousa. Frei Luís de Sousa, exatamente. E o Jorge, começando a perceber-se de quem ele era, pergunta nesse final de ato, magistralmente escrito por Almeida Garrett. E ele pergunta com uma voz de garganta, que é uma voz cortada: Romeiro, Romeiro, quem és tu? E ele responde com voz de peito: ninguém. Portanto, isto é usado, estes tipos de vozes são usadas propositadamente. Assim como e isso é que faz apanhar o auditório. É bom saber falar, saber articular as palavras, saber bem articular as palavras, porque isto faz falta em muitas profissões. Os advogados, os professores, juízes, padres, todas as pessoas que falam para o auditório devem saber articular e devem saber usar a sua voz. Mas isso requer, na realidade, estudo. Saber, a pessoa saber usar. Há pessoas que têm mais facilidade do que outras. Exemplo. Já agora, um simples exemplo de Álvaro de Campos. Eu, por acaso, estou a estudar isto para dizer aí no outro sítio. Um poema em linha reta de Álvaro de Campos. Portanto, Fernando Pessoa. Eu podia dizer isto assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente. Mas isto era uma maneira que não prendia ninguém. Pouco se entendia. Portanto, eu aqui tenho que fazer um estudo para usar melhor os silêncios, para captar a atenção. E poderia, por exemplo, dizer: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Ora bem, isto só resulta com silêncios, com pausas que podem ser mais ou menos prolongadas. Eu assinalo tudo aquilo que digo, que vou dizer, que é escrito, não é? Com os meus sinais de meia pausa, pausa dupla, como se faz na música, suspensão, como se faz na música, exatamente. E dizer um poema é uma conversa com quem ouve. Portanto, uma das nossas ideias aqui é que, além dos poemas, devemos saber dizer. E, portanto, usando estas práticas, havia uns trabalhos exatamente para habituar as pessoas a articular bem. Articular bem é apoiando-se nas consoantes e passando de umas para as outras por cima das vogais. As vogais são como as patas de trás de um cavalo. As patas da frente é que puxam. E as patas de trás são arrastadas. É por isso que, usando esses simples trava-línguas de Castilho, que realmente nós podemos começar a fazer exercícios e articular. Eu posso articular sobre a letra B. À boca de um beco, na bica do belo, um bravo cadelo berrava pau-pau. Um bêbado, um botas de bolsa e rabicho, embirra com o bicho, bateu-lhe com o pau. Foi grande a balbúrdia, a turba se ria, o bruto bravia e o broma a bater, com o pau sobre o pobre. E bumba e mais bumba, parece um zabumba bendito beber. Há outro. Tudo isto foi escrito por Castilho, António Feliciano de Castilho. Por exemplo, e abre todas as letras. Letra P. Comprei por um pinto em prata que não há preço mais módico uma pipi, uma pata, um pote, um pente, um periódico. Depois pus tudo isto à venda, que parvo negócio fiz. Um rapaz moço de tenda perguntou, esqueci o resto. Prometeu uma de X. É assim, letra P. Ora bem, isto pode ser usado em voz de garganta, em voz de peito, em voz de coisa. Eu posso usar isto com todos os tipos de vozes, subindo e descendo, passando da voz de garganta para a voz, ou da voz de peito para a voz de cabeça. A voz de garganta é mais perigosa, porque enrouquece facilmente. Portanto, aí há que ter cuidados ao usar a voz de garganta. Mas, de qualquer maneira, o Jorge aceitou este desafio de fazer estas comunicações sobre os nossos poetas. Só lhe temos a agradecer por isso e esperar que ele vá melhorando. Porque a transmissão é porque muito se perde se a transmissão não for adequada, se não for bem feita. Aquilo também que pedimos aqui aos nossos poetas, quando vêm dizer poesia, é que a digam cada vez melhor. Eu gostaria até, se alguém quisesse decorar um poema, um pequeno poema,
E todas as vezes que vier dizer esse poema, enfim, com a nossa crítica, podíamos ir melhorando a forma como poderia dizer. Nós temos ali uma série de poemas de João Penha para serem aqui ditos, porque agora chegamos a esta fase de dizer os poemas. Nós vamos distribuir. Hoje não ouvimos o fadista a cantar um fado. Vamos ouvir para fecho da nossa emissão. Dois poemas. Podem ser lidos também. É um exercício. Fazer uma leitura à primeira vista. É um bom exercício. Dois poemas. Alguém quer também dizer? Eu não tenho voz. Dois poemas e também. Sim, sim. Também temos. Há mais. Mais dois poemas também. E este é melhor. Portanto, vamos pedir às pessoas que venham aqui dizer, entretanto, eu já não vou ao ponto de falar sobre a postura da pessoa. A pessoa que se apresenta a falar a um público está dito que na oratória tem muito que ver o agrado do público imediatamente com quem vai fazer a sua apresentação. Uma das coisas é, por exemplo, não passava pela ideia, mas é uma das coisas importantes, é a maneira como a pessoa se veste. As cores do seu traje têm muita importância para captar imediatamente a simpatia das pessoas que estão a ouvir. Ou a antipatia, conforme a pessoa se apresenta. Tem muito a ver. Portanto, faz parte dos cursos da oratória. Mas, enquanto leem esses poemas, pelo menos passam uma vista de olhos, já não digo tanto que é uma leitura de imediata à primeira vista. Vamos, portanto, pedir que venham aqui ler, quem estiver mais preparado. A moça e a velha. Você, ó tia Maria, está velha como um caco. Nem pode sair de dia, mas feia do que um macaco. Mais feia do que um macaco. Peço desculpa. Já não faz meia nem fia, toda vestida de trapos, quase cega, manca e surda. Ninguém lhe inveja a existência. Causa nojo aos próprios sapos. E já não vive chafurda nas vasas da decadência, como diz o nosso abade. Disse-lhe a velha serena: já fui isso como tu és. E na minha mocidade dançava e até com graça.
Chamou-me um vato açucena e vi muitos a meus pés, cá na aldeia e na cidade. Mas na vida tudo passa. Sim, parece-te uma bruxa. E não sei que mais um grô. A minha perna estrebucha. E provoca hilaridade, mas ouve isto que te digo. Talvez para teu castigo não chegues à minha idade. Nem ser isto que eu sou. Então é mais dois. Não, cada vez. Primeiro um, depois outro, depois repetimos ao segundo poema. O senhor chama-se. É um. Este Não, o seu nome. Aí o meu nome? Sim. Florivaldo. Florivaldo. Florivaldo Lance. Então, nova musa. Sem pena alguma, sem amargo pranto, a minha lira abandonei de outrora. Oh, quantas vezes a minha alma cora das alegres canções que amara tanto. Nem àqueles que me amam cause espanto, se nesta fase em que me encontro agora, cercada à fronte de um clarão de outrora, eu, de tenório, me transformo em santo. Que mudança, Senhora, em mim fizeste. O vate da alegria ei-lo defunto. Outro, mais grave, as suas formas veste. Cantei o paio atroz, o vil presunto. Agora és tu, só tu, musa celeste, a minha inspiração, a meu assunto. Andas, meu bom antero de Cantal, nas regiões obscuras do infinito. Cá eras meio ateu, mas lá, contrito, já te vês imortal ante o imortal. Esse caso psicológico e fatal está de há muito em livros de ouro escrito. Filosofia e crença não são mito, uma irrisória criação mental. Sem veres o fantástico nirvana, alijaste Manu e dizes triste. Não tem limites a cegueira humana. Na terra que fiz eu, da lança em riste, oh, como o pensamento nos engana, de tudo o que sonhei, só Deus existe. Neves. Vou ler um soneto. Agora estive a pesquisar na internet, eu já sei como é que se chamam os dois últimos versos do soneto. É o estrambote, e por isso o soneto chama-se estrambótico. Quer dizer, estranho, o que tem os mais... O soneto dos Cervantes, por exemplo, tem mais dois. São sonetos estrambóticos. Estrambótico. E aqui chama-se estrambote. Ora, isto chama-se... O título é Vinho e Fel. Ó aventura perdida, mal sonhada, quem dissera que tudo acabaria como este meu charuto em cinza fria, em fumo que se esvai do obscuro nada. Deixaste-me, julgando-te adorada pelo gosto de estranha galhardia, que no aspecto e nos gestos refletia o manfredo sombrio da balada. Abalroando ao penetrar na barra, sentindo o ciúme ao lançarete de pua, que exibe em cima erguida a cimitarra. Mas foi-se-me depressa a ideia crua, graças a um vinho de espanhola parra e à mudança benéfica da lua. E dá boas-vindas. Núpcias. Senhora da loura trança e do olhar indefinido, bem fundo vibraste a lança, eis-me prostrado e vencido. Eu era fato narciso, de si mesmo apaixonado, nunca vira o teu sorriso, nem o teu gesto enamorado. Só tinha uma glória, a taça
dos longos ruidosos vivas, só tinham prazer a caça de galanteias esquivas. Um dia que me sorriste, do minarete das flores, quis saber o poema triste da loucura dos amores. Que funesta leviandade, nem sei medir o preço que vou dar à liberdade por um bem que não conheço. Agora temos a Susana. Os dois? Sim, sim. A fada. Em sua tão radiosa primavera, aquela fada, tão jocunda e viva, a falsos galanteios sempre esquiva, julgava amor um sonho, uma quimera. Semelhava um vulcão, mas sem cratera, uma estátua de jaspe insensitiva, agora solitária e pensativa. Sente-se presa, transformada, austera, e de balde lhe dão loucos amantes, serenatas em noites perfumadas, que traz a alma em regiões distantes. Entre os astros de cinzas apagadas, e contudo em seus olhos deslumbrantes, ela tem o poder que têm as fadas. Loucura. Se eu tivesse o poder que têm as fadas e a clássica varinha de condão, tocava esse teu frio coração, mudando em chama as cinzas apagadas. Revestia mil formas encantadas, ateava em teu peito uma paixão, mais ardente que a lava do vulcão, se eu tivesse o poder que têm as fadas. Mas ai, eu não sou fada nem rainha, nem tenho aquela mágica varinha que arquiteta palácios no momento. Mas em troca, hei de amar-te eternamente, se és tu o meu mais caro pensamento, e eu vivo para ti, amor, somente. Bem, eu também costumo dizer. Falta uma, não é? Ali da... Já? Não, já disse. Já diz duas? Já. Não, só tinha uma. Ah, só tinha. Não era maior. Peço desculpa. Ora bem, hoje tratamos, portanto, de João Penha, poeta hoje quase esquecido. Foi imperador e rei de uma Boémia que deixa o nome. A sua poesia canta duas coisas: o vinho e as mulheres. Foi original. No seu tempo reinava o pierismo, era-se tísico por amor da bela, mas ele nunca carpiu o desgosto de viver. E prático, forte, soberbo, deixou-se. Deu-se a proclamar em verso a única terapêutica apropriada, a caneca do espumante e a fatia de salpicão ou a talhada de presunto. Estas considerações estão contidas na introdução ao livro Canto do Cisne, assinadas por Albino Forjás Sampaio, e que foi publicado em 1923. Intensamente interessado na vida literária do seu tempo, foi o volume de versos Rimas, já aqui ouvimos dizer o Jorge, que deu ao poeta a aura de que gozou até ao fim da vida. Ler hoje a poesia de João Penha é um prazer inesperado, pelos temas, pela fluência do verso, na sua rigorosa metrificação e, sobretudo, pelo entusiasmo de viver que deles transborda. Então, dois poemas. É aqui em cima.
Sim, senhor, no pátio. Paga eles, já agora, desculpe lá. Aqui, ao meio. Joguei cá aqui dentro. É aqui, ó. Pronto, obrigado. As grandes manobras. Ele escreveu, essencial, muitos sonetos. As grandes manobras. Poema dedicado a Trindade Coelho. Quando eu fazia trovas, nessa idade em que a vida é sonho de poesia, fiz-lhe versos de amar, em que a dizia o lírio branco, a flor da castidade, era junto ao penedo da saudade, que eu, muitas vezes, perpassando, havia. Lá era um ninho. Assim a cotovia o faz longe, bem longe da cidade. Quanto eu a amava então, em ânsia ardente, eu só tinha um desejo, o da conquista, daquela virgem pura, anjo inocente. Certo dia em que a vi, fui na pista e logo, aproximando-me tremente, onde vai? Perguntei. Vou à revista. Mas há um particularmente interessante. Chama-se, só são 3 quadras. Tradução. Risonho, disse eu a Inês, que num sofá se quebranta. Dormi mecum. É francês? É a frase da Bíblia Santa. Vê-me nervosa e confusa. Eu nada sei, meu amigo, não hesite, vá, traduza. Quer? Quero. Dorme comigo. Oh, que indecência, que horror! Dizer-me essa coisa a mim. O que lhe vale, senhor, é ter-me dito em latim. Está na hora, terminamos, 11h30. Falta. Ai, o Fábio! Oh, Miguel Álvaro! O Miguel Álvaro tem que ter a sua atuação. Então. Era o que faltava. Bem, eu vou cantar então uns fados. Primeiro chama-se Companheiro. É um poema de Pedro Manuel, com música de Manuel Lima Barão. Nem sei, não sei. Já te disse, não sei como. Diz o que é. Chamaram-lhe a luz, negaram-lhe a água, negaram-lhe o vinho, as rosas por pão. Meu único amigo, meu único irmão, não teve um jazigo, não teve um caixão. Meu único amigo, meu único irmão, não teve um jazigo,
não teve um caixa. Se encontra uma cama aonde se deita, é porque a beleza é o único amigo, meu único amigo, meu único irmão. Não teve um jazigo, não teve um caixão, meu único amigo, meu único irmão. Não teve um jazigo, não teve um caixão, embrulhou a manta no seu cobertor, meu único amigo, meu único amor. Não teve um jazigo, não teve um caixão, teve uma guitarra e o meu coração. E agora vou cantar Testamento. Isto é antiquíssimo. Mas vou dizer que tem a poetisa. A poetisa foi uma angolana, que já morreu há muitos anos e novinha, que chamava Alda Lara, e fez este poema em consideração às prostitutas. Nos anos 60 havia censura. O que a censura fez? Ela começou o poema como prostituta. E a censura disse: não pode, a rapariga. Mas eu vou cantar como ela escreveu. Portanto, chama-se Testamento. Testamento. A prostituta mais nova do bairro mais velho e escuro, deixo os meus brincos lavrados em cristal limpo e puro, e aquela virgem esquecida, sonhando algures uma lenda, deixo o meu vestido branco, todo tecido de renda, e este meu rosário antigo, com contas da cor dos céus, ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. E os meus livros, olhos meus, das contas de outros sofrer, são para os homens humildes que nunca saberão ler. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são só de dor, e aqueles que são de esperança, deixo-os a ti, meu amor, para que tu possas um dia, com passos feitos de lua, oferecer às criancinhas que encontrares em cada rua, oferecer às criancinhas que encontrares em cada rua. É um poema que foi pedido para eu cantar para Dona Alvira da Silva. Eu vou tentar fazer isso. Eu tive que arranjar uma música que se adaptasse mais aqui, que se torna um bocado difícil. Eu arranjei a música das horas, Far das Horas.
Vamos ver como é que se vai. Me importa as coisas maravilhosas que me tenta com de prazer. Se estas angústias tão dolorosas de mágoas me fazem sofrer. Se estas angústias tão dolorosas de mágoas me fazem sofrer. Importa a luz de cada dia e as feridas me venham lembrar. Se não tenho alegria neste mundo que me fazem viver, se não tenho mais alegria neste mundo em que tenho que viver, que importa a beleza do Tejo, do seu muralhar que hoje dia após dia, se nela se quer sinto e vejo a alegria da minha poesia. Se nela se quer sinto e vejo a alegria da minha poesia. Me importa o canto dos passarinhos e o perfume das flores, que sinto-me tão sozinha neste mundo sem ti perto de mim. Se me sinto eu tão sozinha neste mundo sem ti perto de mim, que importa a delicadeza de um sonho, com a imagem bela e reverente, e ao passar da noite ao dia, descubro que estás ausente. Se ao passar da noite ao dia, descubro que estás ausente, sem te ver e sem te abraçar, neste mundo tão deslocado, sem te ver, sem te abraçar, neste mundo tão deslocado, porque eu me hei de importar, se tu não estás a meu lado, porque me hei de importar, se tu não estás a meu lado. Muito agradecido. A bela voz, é uma voz bonita, o Álvaro. Pode ser que a gente encontre uma solução para arranjar a música e o Álvaro cantar ao som da música para nós. Assim que ela sai de capela. Sim, sem ser à capela. Mas se será que então é melhor? Sim, sim. Já de forma que temos a nossa próxima série de sessões começa em outubro, será em outubro, dia 4 de outubro, é a primeira sexta-feira de outubro. Portanto, desejo que todos passem bom verão, boas férias, descansem. Obrigado, igualmente. Não troco, porque é para aquele senhor. Ora bem. Não vi, eu ofereço. Força. Eu botei. Eu pensei que era o senhor. Eu pensei que era o senhor que ia fazer a sessão. Não.